ouvindo alguns estudiosos dos nossos tempos, aqueles que de alguma maneira buscam interpretar a realidade que estamos vivendo, há um certo consenso de que vivemos dias de pós-otimismo, vivemos dias que trazem a um certo pessimismo ao coração das pessoas, sendo que isso não é algo que está acontecendo desde hoje. Na verdade, quando enfrentamos uma pandemia como essa, isso ainda vem e aumenta ainda mais esse pessimismo, traz uma angústia aos corações, mas é algo que é um sinal que tem acontecido há um bom tempo, já não é de hoje, que é sabido que vivemos então esses dias de pós-otimismo. Se me perguntarem se eu sou otimista ou se eu sou pessimista, entendo que nem pessimismo e nem otimismo seriam palavras que podem, de alguma maneira, caracterizar o sentimento do meu coração. Mas, se eu posso dar uma outra resposta, eu gostaria de ser conhecido como alguém que luta pela esperança. Acima de um otimismo, acima de um pessimismo, cremos que, como discípulos de Jesus, devemos ser esta igreja que luta pela esperança. Por isso, nos próximos domingos de junho, nós vamos trabalhar essa minissérie, uma minissérie que fala da esperança peregrina. Precisamos entender que vivemos uma realidade, não de hoje, mas uma realidade que nos foi trazida por Jesus Cristo, nos mostrando que somos, de fato, moradores de uma outra nação. Somos um povo chamado para viver uma eternidade num novo lugar, em novos céus e nova terra. E enquanto esses novos céus e a nova terra não chegar, nós precisamos entender que estamos vivendo de passagem nesse mundo. Infelizmente, muitos de nós nos esquecemos que somos passageiros, que somos peregrinos por essa terra. Mas quando surgem crises como a que estamos vivendo, quando surgem momentos de dor, de angústia e desespero, é que muitos de nós nos despertamos e começamos a entender que nós precisamos voltar nos nossos corações novamente para algo que nos possa dar esperança. E quando olhamos para as Escrituras, olhamos para as promessas de Deus, nós então começamos a trazer de volta à memória que somos um povo escolhido por Deus, um povo chamado para habitar a eternidade com Jesus Cristo. E enquanto esse dia não chegar, nós seremos peregrinos. E talvez o que eu quero que você aprenda hoje, que a melhor qualidade ou a maior qualidade que um peregrino pode ter nessa caminhada é ter essa atitude de esperança. Aquilo que faz um peregrino se manter no caminho, aquilo que faz com que esse indivíduo não desista, mas continue a caminhar, é a esperança, é a expectativa de um futuro melhor. Também quero aqui trazer uma definição para nos ajudar com relação àquilo que nós entendemos como fé e esperança. Entendo que todo peregrino, nesta jornada, ele precisa levar com ele a fé e a esperança. Assim, se a esperança é algo que traz para nós uma expectativa do futuro, a fé, ela trabalha os nossos sentimentos a partir de hoje e a partir do passado. Aquilo que nós já ouvimos, aquilo que nós aprendemos, nós retemos por fé. Nós vivemos o hoje pela fé que temos nas promessas que o Senhor tem nos dado e nos repartido. E junto com essa fé, nós trazemos então a esperança do futuro, a esperança por aquelas coisas que esperamos, que desejamos e queremos que aconteçam.
Porém, a nossa esperança, ela não é uma esperança casual, ela não é uma esperança circunstancial. A esperança de um discípulo de Jesus é uma esperança existencial, pois a nossa esperança, a nossa expectativa de futuro é pela eternidade, é por vivermos num ambiente onde não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais fome, não haverá mais dor, mas seremos, de fato, viveremos num ambiente de completa paz, num ambiente de completa saciedade, de alegria, de satisfação, de gozo e regozijo, de alegria. Por isso, nós precisamos cada vez mais, como discípulos de Jesus, dentro de uma situação como estamos vivendo esses dias, nós precisamos ser esses peregrinos. E por causa disso, quero falar hoje dessa esperança peregrina. Abra a sua Bíblia no Salmo de número 120. Nesse livro dos Salmos, há uma coleção de salmos que são chamados como Cântico de Peregrinação. São 15 salmos, uma série, uma coleção de salmos que começam no Salmo 120 e vai até o Salmo 134. Uma grande parte desses salmos é escrito por Davi, um deles é escrito pelo seu filho Salomão. Há 10 salmos que nós não sabemos a autoria, como o Salmo de número 120, o qual nós vamos ler. Em algumas Bíblias, essa coleção de salmos é também chamado de cântico de romagem, pois era também um cântico que era entoado pelos romeiros, pelos hebreus que faziam a sua jornada em direção a Jerusalém. É sabido que na tradição judaica, todo judeu precisava ir para Jerusalém para participar de 3 grandes festas. A festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos ou das cabanas e mais uma festa que agora me fugiu aqui a memória. Mas todas essas festas, o judeu, ele precisava participar e ele então caminhava para Jerusalém. Nós vamos ler os evangelhos, nos evangelhos nós vamos ver que Jesus com a sua família também fez essa peregrinação até Jerusalém. Era um hábito que todo judeu tinha. E para chegar em Jerusalém, era um caminho que não importa de onde você viesse, era um caminho que sempre se culminava com uma subida, pois é sabido também que Jerusalém fica no alto do Monte Sião, é um caminho que traz algumas subidas, alguns despenhadeiros que precisam ser vencidos. Por isso, algumas Bíblias também trazem que essa coleção de salmos é chamado como Cântico das Subidas. Há uma tradição entre os judeus que também liam esses salmos ao subir os 15 degraus de acesso do pátio das mulheres para o pátio dos homens. Então, a cada degrau era cantado um desses salmos, e assim também esses salmos são conhecidos como cânticos dos degraus. Todas essas definições para essa série de salmos, elas são importantes porque elas também trazem essa realidade para nós. Nós também estamos caminhando em direção à Nova Jerusalém. Estamos seguindo os passos de Jesus, seguindo os passos de outros peregrinos que passaram por esse mesmo caminho antes de nós, que já chegaram até a essa eternidade, e nós agora somos, então, desafiados a mantermos nesse caminho, e um caminho que muitas vezes será difícil, um caminho com muitas subidas, com algumas armadilhas no meio do caminho, assim como naquela época, também hoje, esse caminho muitas vezes apresenta alguns perigos. No passado, muitos salteadores se escondiam ali em algumas curvas e, de alguma maneira,
assaltavam os peregrinos, e muitas vezes nós temos sido assaltados nos dias de hoje, não só pelos próprios assaltantes, mas por muitas outras circunstâncias da nossa vida. E essa coleção, ela vai ser importante para nós, porque ela vai nos ajudar a ganhar essa esperança, a confiarmos que podemos seguir em frente com esperança. Nesses salmos de peregrinação, nesses cânticos de romagem, nós vamos ver instruções para esta caminhada, instruções para o dia a dia. Nós vamos ver que há uma lembrança de que nós estamos aqui apenas por um tempo, quando somos chamados para viver um novo tempo no futuro. Nós vamos aprender como Deus trata os peregrinos, como Deus cuida, como Deus supre. E nós vamos ver aqui várias instruções que o Senhor traz para a vida de um peregrino. As 3 festas que os judeus participavam eram a festa dos tabernáculos, a festa da Páscoa e a festa da colheita. Então, não lembrei anteriormente, mas são 3 festas principais, do total de 7 festas, mas os judeus escolhiam uma dessas festas para que pudessem participar com todo o povo reunido em Jerusalém. Abra a Bíblia então, se você ainda não abriu, no Salmo 120. Salmo 120 diz, o versículo 1, diz assim: Eu clamo pelo Senhor na minha angústia, e Ele me responde. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. O que Ele lhe dará? Como lhe retribuirá, ó língua enganadora? Ele a castigará com flechas afiadas de guerreiro, com brasas incandescentes de sândalo? Ai de mim, que vivo como estrangeiro em Meseque, que habito entre as tendas de Quedar. Tenho vivido tempo demais entre os que odeiam a paz. Sou um homem de paz, mas ainda que eu fale de paz, eles só falam de guerra. O Salmo 120 é o começo da jornada. O Salmo 120, ele é um salmo em que marca o início desta canção. Cada salmo em seguida é uma canção. É uma oração cantada que os peregrinos fazem durante a jornada. E esta é a primeira canção. É a canção de partida. É um despertar doloroso para uma realidade inevitável a respeito daquilo que estamos vivendo nos dias de hoje. O fato é que, quando ele clama, e ele clama com angústia, nós vamos ver que o salmista, ele se dá conta da sua realidade. Ele se dá conta que a realidade em que vivemos não é uma realidade de contos de fada, mas uma realidade muito dura. Uma realidade onde as coisas não estão dando certo, onde nós vemos que o mundo não vai melhorar, muito pelo contrário, e isso traz essa angústia no início dessa jornada do peregrino. O Salmo 120, então, é um salmo que pode ser dividido em 3 partes, do versículo 1 ao versículo 2, é um grito por livramento. Versículo 3 ao versículo 4, um pedido de retribuição. E do versículo 5 ao versículo 7, uma lamentação pela paz. Começando do início, nós vamos ver então que essa jornada começa com um grito por livramento. Eu clamo pelo Senhor da minha angústia, e Ele me responde: Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. As coisas não estão dando certo nesse mundo, e elas não têm aqui nenhuma esperança, a princípio, de que vai melhorar. Então o salmista clama. E é interessante a palavra clamar. Clamar não é um pedido,
Clamar é um grito de socorro. Os peregrinos precisam aprender que nessa vida vai existir momentos em que não adianta pedirmos, nós vamos ter que clamar. Clamar, colocar diante do Senhor todo o nosso coração, toda a nossa angústia. E é quando o texto diz que a angústia no coração do salmista, essa angústia, ela é traduzida como de alguém que está encurralado, alguém que está enjaulado, alguém que está cercado, alguém que não vê como escapar, não acha nenhuma porta, nenhuma saída de emergência, mas ele está cercado, ele está angustiado. Há uma grande pressão sobre ele, e isso traz a ele essa angústia que o faz com que ele clame, pedindo socorro. E ele, neste clamor, ele diz no versículo 2, Senhor, livre-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. É possível entender que aquilo que de alguma maneira estava o oprimindo, que estava o deixando enjaulado, era essa atitude de mentiras, essas atitudes de traição, pessoas, indivíduos que o cercavam e o estavam ferindo através da mentira, através da traição. E isto é uma realidade para nós nos dias de hoje. Hoje ficou muito comum nós falarmos de fake news, falarmos sobre notícias que não são verídicas, mas que são nos entregues, somos sobrecarregados com informações que não necessariamente são informações verídicas, mas muitas vezes são informações que têm um componente de maldade, tem um componente por trás dessas informações para trazer no nosso coração realmente angústia, para trazer medo, para trazer para as nossas vidas o desespero, para fazer com que nós fiquemos abalados. Sim, até hoje, não era somente nos dias do salmista, mas nos nossos dias, ainda hoje, nós podemos experimentar dessa mesma angústia, dessa mesma confrontação que muitas vezes nós recebemos. E quando nós muitas vezes enfrentamos essas situações de mentiras, de traições, de engano, que não, aqui eu quero até extrapolar, não é só através das fake news, mas através da nossa realidade. Quantos de nós hoje não somos enganados? Nós não somos enganados achando que temos uma certa segurança nessa vida, achando que o dinheiro que nós temos, ou que nós queremos ter, trará para nós a solução para todos os nossos problemas. Quantos de nós hoje estão se enganando, imaginando que o relacionamento que elas precisam ter é um relacionamento com alguém? Sexta-feira foi o Dia dos Namorados e as redes sociais elas foram infestadas de namorados, de casais. E eu fiquei pensando naqueles que hoje também não se encontram namorando, mas estão sozinhos, que podem também estar caindo numa mentira que eles precisam de alguém para se sentirem mais felizes, mais completos. O fato é que a nossa realidade é uma realidade mentirosa. É uma realidade que nos atrai com falsas promessas, com ilusões. E nós precisamos, muitas vezes, voltar os nossos corações para Deus, para que Deus, de fato, nos revele a sua vontade, a sua verdade para nós. Mesmo nós, hoje, crentes em Cristo Jesus, nós estamos sendo enganados. Enganados por prazeres comuns, enganados por filmes que nós assistimos e que de alguma maneira encantam o nosso coração e buscamos de alguma maneira viver as mesmas experiências. Mas quando vivemos dias como os dias de hoje, dias de dor, de angústia, de morte, parece que de alguma maneira nós percebemos que essa realidade do faz de conta,
é uma realidade que não nos sustenta. É uma realidade que não traz alívio. E assim como o salmista, ele clama. E o texto diz, o versículo 1, eu clamo pelo Senhor na minha angústia e Ele me responde. Se olhando para a nossa realidade, nós não vemos esperança, aonde está essa esperança peregrina? Onde está, então, a fonte da verdadeira esperança? A fonte da verdadeira esperança está no Senhor. E o salmista diz assim, e Ele é a minha esperança porque Ele me responde. Não quer dizer, e aqui muitas vezes nós vamos interpretar erroneamente o texto, entendendo que essa angústia foi respondida por Deus, mas, na verdade, o que o salmista está querendo dizer é que eu já estive angustiado outras vezes, e Deus me respondeu, então eu clamo na minha angústia, porque eu sei que Ele me responde. Esta deve ser uma das nossas certezas. Eu tenho aprendido que quando nós falamos de esperança, nós precisamos aprender que a esperança cristã é uma esperança que ela tem 3 garantias, ela tem 3 fundamentos. E um dos fundamentos da esperança cristã é que nós podemos trazer à memória as nossas experiências da fidelidade de Deus. Um dos fundamentos da verdadeira esperança é que nessa esperança há memórias de que no passado Deus interveio, Deus se fez presente, Deus nos livrou, nos tirou dessa jaula, dessa opressão, nos libertou. E por isso nós podemos continuar tendo esperança, numa expectativa de que Deus vai responder. O versículo 3 ao versículo 4, então, há um pedido do salmista de retribuição, que assim como ele está sendo atacado, ele está sendo machucado por essas mentiras, por essa traição, ele pede ao Senhor que retribua esse mal. E ele diz lá, o que ele lhes dará? Como lhe retribuirá, ó língua enganadora? Ele a castigará com flechas afiadas de guerreiro, com brasas incandescentes de sândalo. Aqui nós vemos uma lição importante de que muitas vezes nós seremos machucados por outras pessoas, nós seremos machucados pela língua de outros. Muitas vezes, nós vamos nos decepcionar pela traição de alguns que caminhavam junto conosco, em que em algum momento criam alguma armadilha e nos decepcionam. E na nossa humanidade, naturalmente, nós vamos querer retribuir, nós vamos querer que essa pessoa experimente o mesmo mal. Mas o salmista nos traz uma lição de que mesmo que vivemos nessa jornada, e essa jornada for uma jornada que vai nos trazer algumas experiências de dor com enganos, com mentiras, com traição, nós entregaremos a justiça ao Senhor, que o Senhor retribua a cada um conforme as suas obras. E ele diz, e como ele retribuirá a língua enganadora, ele castigará com flechas afiadas de guerreiro, com brasas incandescentes de sândalo. O salmista traz aqui a imagem da flecha, a flecha afiada do guerreiro. Assim como muitas palavras, elas são como flechas que atingem o nosso coração, flechas que nos machucam. E muitas vezes essas flechas não são lançadas pelos nossos inimigos, essas flechas são lançadas pelas pessoas que muitas vezes convivem conosco, pessoas da nossa família. Quantos de nós não somos machucados pelos nossos pais, que num passado não muito distante, como uma flecha certeira em nosso coração, trouxe uma palavra que te machucou e que você carrega esse peso até hoje? Da mesma maneira, o salmista ilustra que nós, muitas vezes, também somos machucados por palavras que se tornam como uma brasa que vai queimando no nosso coração. Ele fala da brasa incandescente do sândalo. O sândalo é uma madeira
que podia ser usada para fazer o carvão, para fazer a brasa, pela sua densidade, produzir uma brasa duradoura. E alguns de nós carrega no coração palavras que foram malditas e que continuam brasas vivas, com as quais nós não conseguimos lidar e elas continuam queimando em nosso coração. Porque essa é a realidade que nós vivemos. Esta é a realidade do salmista, é a minha realidade. Nesta jornada, como peregrino, eu preciso aprender a lidar com essas mentiras, com essas palavras malditas, essas flechas que me atacam, que muitas pessoas as fazem, sim, com maldade, mas algumas fazem até mesmo sem sabedoria. Por essas palavras que nós vamos acolhendo e que vão se amontoando como brasas nos nossos corações, nos nossos pensamentos, e nós não as esquecemos, mas nós mantemos essas palavras vivas, como se elas fossem a verdade. E o salmista, ele está nos dizendo o seguinte: eu não quero lidar com isso, eu não quero ter isso no meu coração. Senhor, coloco diante do Senhor, que o Senhor faça aquilo que o Senhor deseja. E é interessante aqui, porque o salmista, ele está entendendo o chamado que ele tem, o chamado de viver uma vida de paz, de viver essa vida em harmonia com os outros. E ele fala então dessa lamentação pela paz, do versículo 5 ao versículo 7, quando ele diz: ai de mim que vivo como estrangeiro em Meseque, que habito entre as tendas de Quedar, tenho vivido tempos demais entre os que odeiam a paz, sou um homem de paz, mas ainda que eu fale de paz, eles só falam de guerra. Há uma necessidade de peregrinarmos, de caminharmos entre as pessoas que odeiam a paz e que só falam em guerra. E o salmista, ele está convencido de qual é o seu papel. Eu sou um homem de paz. Apesar disso, mas eu me sinto como estrangeiro. Se você hoje se sente incomodado, se a realidade ao seu redor é uma realidade que te incomoda, isso é bom. Isso é algo que o Espírito Santo está te mostrando. Está te mostrando que você é um peregrino nessa terra. Porque muitas vezes nós estamos nos acostumando com essa realidade. Nós estamos, de alguma maneira, nos sentindo confortáveis. Mas um verdadeiro discípulo de Jesus não está confortável com a sua realidade. Porque ele tem um ímpeto no seu coração de continuar caminhando com esperança, em busca da expectativa de um futuro onde ele encontrará plenamente a salvação em Jesus Cristo, a ressurreição dos mortos, a vida eterna. Uma das coisas que me faz muito sentido quando nós falamos da teologia da prosperidade e nós aqui a condenamos como uma mentira, eu tenho entendido que muitos crentes têm se conformado com essa teologia, buscando viver a prosperidade aqui e agora, quando o que nos é prometido o tempo todo, é uma prosperidade celestial, eterna, uma vida inteira. O salmista aqui mostra que uma das nossas realidades nessa nossa jornada é que vamos ter que lidar com pessoas que só falam de guerra, pessoas que estão o tempo todo armadas, prontas para retrucar, prontas para trazer confrontação. Estamos vivendo momentos tão tensos na nossa sociedade que eu tenho tentado entender como um cristão, um filho de Deus, salvo em Cristo Jesus, deve se posicionar diante de tantas situações.
E eu creio que nós precisamos aprender a achar um equilíbrio, aprender a entender que nós somos chamados para sermos pacificadores. A nós, 1 Coríntios diz que nos foi dado o ministério da reconciliação. E eu tenho visto que muitas vezes nessa nossa jornada nós estamos comprando brigas com todo mundo. Nós estamos lutando com as pessoas com as quais nós deveríamos estar amando, com as quais nós deveríamos estar, de alguma maneira, nos relacionando. Mas nós estamos o tempo todo com pedras nas mãos, prontos para atacar, prontos para revidar. E os discípulos de Jesus precisam aprender que eles não são chamados para reagir, mas são chamados para agir. Nós precisamos soltar as pedras das nossas mãos. Aquele episódio em que Jesus é confrontado ali diante daquela cena, a mulher é pega em adultério. Há ali uma multidão com pedras nas mãos e os líderes religiosos. Então confrontam Jesus dizendo, pela lei de Moisés, nós devemos apedrejar essa mulher que foi pega em adultério. O que o mestre nos diz? E Jesus se inclina, ele rabisca o chão, nós não sabemos exatamente o que ele rabiscou. Mas enquanto ele rabiscava o chão, ele diz, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E o texto vai descrevendo que do mais velho ao mais novo, todos foram largando as suas pedras e foram saindo, até que ficou somente Jesus e aquela mulher. Muitos de nós, nessa jornada, nós estamos nos armando, nós estamos aprendendo a reagir contra aquilo que fazem contra nós. Nós estamos prontos para retribuir com o mesmo mal que estamos sendo assolados. Nós estamos fazendo as nossas flechas afiadas, com as suas pontas afiadas. Nós estamos queimando o sândalo e deixando ele em brasa viva, para que a gente possa, no momento certo, retribuir o mal com o mal. E o que o Salmo está nos dizendo é que nós precisamos viver de uma maneira diferente, nós precisamos seguir o nosso caminho, mas um caminho que propõe a reconciliação entre as pessoas. O Salmo 120, então, vai nos ensinar a clamar a Deus, que esta jornada que nós estamos fazendo nesses dias, deveremos muitas vezes clamar a Deus, mas podemos ter a esperança que Ele nos responde, assim como Ele nos respondeu no passado, Ele vai nos responder, que nós não devemos deixar o ressentimento entrar em nosso coração, e que muitas vezes, aqui o salmista, ele vai ver essa realidade, Deus não vai nos livrar das pessoas difíceis, Deus não vai nos livrar dos que nos acusam falsamente, Ele vai querer que nós continuemos vivendo neste ambiente, e que Ele vai dizer assim, continue vivendo, a minha graça te basta, aquilo que você precisa para viver eu já te dei, viva, reparta o mesmo amor que eu te dei, reparta o amor. Que vamos ter muitas vezes situações angustiantes, mas que precisamos vencer o mal com o bem. Mas sabe uma coisa bonita do Salmo 120, como um salmo que é um ponto de partida para essa peregrinação, que desejo que ela continue nos próximos dias? Esse salmo também é conhecido como um salmo messiânico. É um salmo que expressa os sentimentos de Jesus, quando também viveu os seus dias aqui na terra. Jesus também clamou ao seu Pai em angústia. Ele clamou pedindo que o livrasse dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. Jesus era acusado muitas vezes de não ser o Messias e até de ser o próprio Beelzebu, o próprio inimigo das nossas almas. Mas ele não retribuiu mal com mal. Jesus amou até o fim.
Os evangelhos dizem que Jesus amou os seus discípulos até o fim. Ele viveu aqui como estrangeiro entre nós, habitou nos mesmas tendas, mas ele sempre foi um homem de paz. Mesmo que aqueles para o qual ele veio não o receberam, mas o confrontaram, o prenderam, o machucaram, o crucificaram. Este salmo nos ensina, ele é um incentivo para que nós caminhemos a nossa jornada ao lado de Jesus, para que nós possamos aprender a reagir, a agir da mesma maneira que Jesus agiu quando viveu as mesmas situações que estamos vivendo nos dias de hoje. O que nos ensina o Salmo 120 sobre a esperança peregrina? O Salmo 120 vai nos ensinar que a esperança peregrina é uma esperança que confia em Jesus, que confia em Jesus como a pessoa perfeita que viveu entre nós, que caminhou por esse mesmo caminho e que não reagiu aceitando fazer a justiça com as suas próprias mãos. Não existem melhores canções do peregrino do que estas, para aqueles que querem viajar o caminho de Cristo. Nos próximos dias, quem tem acompanhado, tenho enviado a cada um de vocês numa lista de transmissão, breves devocionais todos os dias, e a partir de amanhã eu vou trazer devocionais baseados nesses salmos de peregrinação. Então amanhã eu vou enviar uma devocional sobre o Salmo 121, e assim a gente vai caminhando. Terça-feira o Salmo 122. Nós faremos sempre pausas nos sábados, e no domingo seguinte, que vai ser o Salmo 126, nós estaremos pregando ele aqui. E aí na segunda-feira uma outra devocional. E vamos fechar esse mês de junho, caminhando por essa coleção dos salmos dos peregrinos, por essa coleção de cânticos de subida, para que possamos continuar seguindo em frente, sem desanimar, para que possamos caminhar em esperança, confiando em Jesus, como nós lemos agora mesmo no início desse culto em Hebreus, caminhando com os nossos olhos fixos em Jesus, porque Ele já caminhou esse mesmo caminho, Ele chegou até o fim, Ele já criou a trilha para nós, e nós podemos então seguir, porque essa trilha foi aberta por Jesus. Por isso nós não vamos ficar cansados e nem vamos nos desanimar. Essa é outra base da esperança cristã. Se uma das bases da esperança cristã é as memórias da fidelidade de Deus, a outra base da memória da esperança cristã é saber que Jesus completou essa jornada, enfrentou a morte e ressuscitou, que Ele está vivo, Ele é o primogênito entre os mortos, que a nossa esperança se baseia na vitória de Jesus sobre a morte, porque eu não tenho essa vitória, mas o meu Deus tem, e Ele me dará no dia em que eu encontrar com a morte. Por isso nós vamos viver essa esperança peregrina nos nossos dias, sem medo, sem desânimo. Muitas vezes vamos nos sentir enjaulados, e esse próprio isolamento social, ele está nos deixando assim, muitas vezes nos sentindo pressionados, presos nas nossas próprias casas, sendo impedidos, e eu sinto aqui a dor dos veteranos, eu converso com alguns de vocês, e eu sei que nós estamos zelando, pedindo para que vocês não se exponham, mas eu também entendo a angústia que vocês vivem no coração, mas confiem no Senhor.
De novo, eu não estou aqui pregando um otimismo que vai passar. Talvez não passe. Mas nós vamos lutar com esperança. Porque o papel da igreja é lutar com esperança. Porque a nossa esperança, ela se baseia nas memórias daquilo que Deus já fez por nós. Porque quando clamamos, nós temos a convicção de que Deus vai nos responder. Porque as nossas memórias, além das nossas memórias, nós também confiamos na vitória sobre a morte. Que Jesus ressuscitou dos mortos. E sabe qual é a terceira garantia? São as próprias promessas de Deus. Aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Quais são as promessas que Deus já fez a você? Essa é uma das bases da nossa esperança. São também as promessas que Deus fez, que Ele vai cumprir. O Salmo 120 se torna de fato uma decisão. Que possamos fazer essa decisão como o salmista fez nesta jornada. De abandonar uma nostalgia sonhadora por uma vida melhor. Mas de entender que a nossa peregrinação é um caminho cheio de acidentes. É um caminho cheio de surpresas, e não necessariamente serão surpresas boas, teremos surpresas ruins. Que o caminho é assim mesmo. E para que a gente possa ir olhando para os nossos próprios corações, eu queria fazer uma pergunta para você: onde você está nesse caminho? Onde você está no caminho da esperança peregrina? Esse caminho que Jesus convida você a trilhar com Ele, que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esse é o caminho da esperança peregrina. Onde você está nesse caminho? Será que você continua no nível ali do início, do chão, do caminho plano? Você tem tentado se manter num caminho fácil, sem fazer esforço, só observando a paisagem, ou você agora está entendendo que você precisa, com esperança, iniciar esse caminho, que não vai ser fácil, mas é o caminho proposto por Cristo? Será que você está subindo, peregrinando pelas subidas da vida, mas está ficando sem fôlego? Está ficando com as suas pernas queimando? Quem já subiu uma montanha ou uma trilha para acessar o alto de um cume, sabe que a respiração fica ofegante, que as pernas começam a doer. Talvez você esteja nesse estágio. Você está querendo desistir, você está querendo parar. Ou talvez você tenha caído, se machucado, uma pedra no caminho fez com que você se machucasse, e você hoje é uma pessoa ferida, é uma pessoa machucada. Ou talvez nessa mesma jornada você está em alguma encruzilhada, procurando orientação, sem saber para onde ir. Onde está você nesse caminho da esperança peregrina? Convido você a clamar ao seu Pai, que o ouve, a clamar ao nosso Deus, em nome de Jesus, na sua angústia, porque Ele vai te responder. Ele vai fazer algo sobrenatural sobre a sua vida. E vai encher o seu coração de esperança. Porque a esperança que vem de Deus é uma esperança que não nos decepciona. Porque ela tem essas três garantias: as promessas de Deus, as memórias da sua fidelidade e a ressurreição de Jesus Cristo. Nós vamos continuar seguindo, um dia de cada vez, buscando no Senhor a esperança para as nossas vidas.
Que você seja um portador dessa esperança viva. Que você não se contamine com as má notícias, com as mentiras, com as línguas maldosas que te cercam. Mas que você seja um promotor da paz, um promotor da justiça de Deus, um promotor da esperança. E nós vamos seguir em frente, um dia de cada vez. Não desista, meu querido. Minha querida, não desista. Em nome de Jesus. Vamos continuar caminhando e vamos caminhar juntos como igreja. Quanto tempo ainda teremos que sofrer, passar por esse tempo? Eu não sei. Mas vamos seguir em frente. Sem otimismo ou pessimismo, apenas com esperança. Senhor, quero te pedir que o Senhor continue falando aos nossos corações. Que possamos nos manter atentos às tuas promessas, estarmos, ó Pai, cada dia mais buscando a tua palavra, nos alimentando, Pai, da tua palavra. Eu creio que muitas vezes nós estamos nos alimentando das palavras de outros, ó Pai, palavras de outros que não necessariamente têm a mesma intenção que o Senhor tem para nós, porque as suas intenções são intenções de paz. Assim como o Senhor, através do profeta Jeremias, disse: eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Que possamos buscar estas palavras, ó Pai, diante de toda a angústia que vivemos em nosso coração. Pai, que eu sei muitos têm vivido momentos tristes, momentos de muita incerteza, mas eu peço que o Senhor se faça presente, trazendo essa esperança viva, Senhor, aos nossos corações. Ó Pai, visita poderosamente cada lar que se abre nesta manhã para ouvir a Tua palavra. Cada coração, Senhor. Cada homem, cada mulher. Cada discípulo que clama agora. Que o Senhor venha e intervenha poderosamente sobre a vida de cada um desses Teus filhos, ó Pai. Não nos permita que o mal nos contamine. Que não sejamos, ó Pai, discípulos reacionários, que carregam pedras, mas sejamos, ó Pai, os discípulos da paz, da esperança, do amor, da bondade, da mansidão, do domínio próprio. Porque contra essas coisas, ó Pai, não há lei. Revive em nós a esperança, Senhor. Revive em nós os nossos corações, trazendo ânimo, a força, a coragem, para vivermos os nossos dias, para caminharmos, ó Pai, durante essa jornada, pela nossa peregrinação por esse mundo, atentos aos mover sobrenatural do Senhor sobre as nossas vidas, porque confiamos em Ti, nas Tuas promessas, na Tua fidelidade. Confiamos em Jesus, o nosso Senhor. E é em nome dEle que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém.